Olá, meus amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos trabalhar mais um momento do esclarecimento da verdade que liberta. Vamos trabalhar o conhecimento de Deus para nossas vidas. É isso que nós precisamos. Trabalhar o conhecimento, buscar o conhecimento, priorizar na nossa vida o conhecimento de Deus. Pois é o mais importante para o cristão, para que ele se mantenha numa vida prudente, para que ele se mantenha numa vida de fé, de perseverança em Deus. O mais importante do cristão é buscar o conhecimento de Deus. Deixa eu fazer um teste aqui nesse microfone, para a gente ver a qualidade desse microfone que eu quero. Isso. Deixa eu ver aqui. Para testar esse microfone, para sair o áudio bom para você, que você possa estar. Deixa ele na voz normal mesmo, que é melhor. E vamos trabalhar nesse momento essa orientação aqui que vamos ter. Pronto. Agora. Então, meus amados irmãos, amigos em Cristo Jesus, eu quero trabalhar com você a comunicação da palavra de Deus, a verdade que liberta, para o nosso conhecimento. Nós precisamos disso, irmãos. Nós, cristãos, devemos priorizar a busca do conhecimento de Cristo. Nós não podemos ser levados pelo movimento emocionalísticos, místicos, pagãos, em nome de Deus, vivendo uma vida embriagada nesses movimentos, se deixando levar por tudo que diz que é de Deus, andando à deriva sem direção, sem noção, sem estar guiado pela luz de Deus. Nós, cristãos, devemos estar guiados pela luz de Deus, guiados para não se perder do caminho e da direção de Deus. Essa direção e esse caminho, nós temos que ser prudentes a estar nele. Que é Cristo quem nos guia, é a direção, o caminho para a nossa vida com Deus. E nós, cristãos, discípulos de Cristo, pela fé e a esperança da vida eterna, nós que estamos em Cristo, nessa fé e esperança para a vida eterna com Deus, nós devemos ser prudentes para não perder e não se desviar dessa direção. O cristão ele só vai poder chegar na direção de Deus no final do labor desta vida. Ele só vai poder chegar na vida com Deus se ele for prudente. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Deixa eu trabalhar aqui a palavra de Deus para a gente ir falando, principiado por ela. Eu acho interessante o que Paulo vai dizer aqui na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. No capítulo 2, no versículo... vamos ver aqui o versículo, deixa eu sintonizar aqui. Carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Vamos ver o que Paulo aqui vai estar falando no versículo 6. Vamos ler até o versículo 8. Escuta o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui falando a Timóteo. Ele vai aqui narrar a sua partida que ele, pelo Espírito Santo, Paulo, ele foi avisado que o momento dele já estava para chegar, para que ele partisse desta vida para a eternidade.
Agora, é importante a gente observar o que essa palavra aqui nos revela. Olha o que Paulo aqui vai falar na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6 ao 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Paulo está falando da sua vida, que foi oferecida para o ministério da pregação do Evangelho. E ele está aqui relatando a Timóteo que ele está perto de sair desta vida e partir para a eternidade. Aí Paulo vai dizer no versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amar a vinda do Senhor é estar prudente, perseverando nessa esperança. Agora, a observação que eu quero fazer aqui, chamando a sua atenção para você examinar o texto, o que a palavra nos ensina, Paulo vai dizer, já estou perto de sair desta vida e partir para a eternidade. Mas tem uma coisa, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo vai dizer, eu combati o combate da minha fé, diante de muitos desafios que veio para me colocar dúvida, para me tirar, para me desviar, para me fazer perder a fé e a esperança, a alegria, a confiança em Cristo. Eu trabalhei, eu combati o combate que vinha contra a minha mente, para eu me desviar de Cristo. Eu perseverei nele, eu guardei a fé, eu permaneci firme, eu fiz um bom combate. E a minha carreira está acabando, mas a fé, eu não abri mão dela. A fé é a confiança, é a perseverança, é a lealdade, é a fidelidade, a segurança em Cristo. A fé é isso. Paulo, ele vai dizer que fez o bom combate da fé, para não ser desviado da fé. Tem tanta gente aí que já está destruído na sua vida espiritual de fé com Deus. Muitos estão destruídos porque não têm o conhecimento, já perdeu a sua direção de vida com Deus, já estão afastados de Deus, pensando que estão em comunhão com Deus, mortos pensando que estão vivos, reprovados da fé, porque não são prudentes para combater o bom combate da fé. O bom combate da fé se combate com o conhecimento dessa fé, para não se desviar dela, guardando a doutrina, perseverando na doutrina, vigiando para não apostatar dessa doutrina, para não ser levado por ventos de doutrina, para não ser manipulado por homens enganadores que falsificam a palavra, a doutrina, para não ser levado por falsos profetas que instruem o povo fora da doutrina, para não ser levado pelos enganadores, falsificadores da palavra, que trabalham como se fossem de Deus, para tirar você da verdade de Deus. Esse trabalho deles é pela inspiração dos espíritos enganadores, que dá a esses homens sabedoria para levar a falsificação da palavra, para manter o povo escravo, preso e desviar o povo da sã doutrina da palavra de Deus, de Cristo, por onde a nossa fé é aceita por Deus, para que alcancemos o dom gratuito dele, que é a salvação. Essa fé é em Cristo, é perseverar, é se manter firme, é ter a esperança, é não desanimar, é não desfalecer, é não esfriar, é permanecer firme, constante e abundante, perseverando, combatendo o bom combate da fé, sendo firme na fé, não deixando nada corromper o bom costume, nem tirar você do entendimento da fé. Porque o diabo trabalha aqui para tirar você do entendimento do Evangelho. O trabalho do diabo para destruir a vida do homem com Deus, que é aqueles que já estão na comunhão com Deus. O trabalho do diabo para destruir a vida do homem que já está em comunhão com Deus é trabalhar no entendimento dele, manipulando a palavra, falsificando a palavra, deturpando a palavra, para fazer a pessoa desviar de Deus, saindo da direção de Cristo, da palavra dele. É aí que o homem vai se desviar de Deus. Ele pode estar onde tiver, mas para ele estar em Deus, tem que estar com o entendimento, andando pela direção da palavra, com a sua fé, a sua esperança, a sua confiança,
no alicerce, no fundamento da vida com Deus, que é a palavra. E Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É a fé que nos mantém em comunhão com Deus. E Paulo vai dizer: enquanto estamos aqui, vivemos por fé e não por vista. Mas quando formos levados para Ele, a fé não vai mais precisar. A fé é enquanto estamos aqui. Mas quando a gente for levado ao encontro dele, não vai mais precisar de fé. Porque vamos viver com ele e o ver como ele é. Assim como ele é, o veremos. Eu acho interessante que Paulo vai dizer: estou ansioso para deixar esse corpo, para habitar com o Senhor. Mas enquanto estou aqui nesta vida, vivendo neste corpo, vivo por fé. E essa fé no Filho de Deus. É essa fé que nós temos que trabalhar, ser prudente, se manter nela, combater o bom combate para não se desviar dela. A fé em Cristo não é a fé em crença, em dogmas, de nenhum conceito religioso. É a fé em Cristo, a direção por Cristo, a vida na confiança e na esperança de Cristo. A vida guiada, dirigida, conduzida por Cristo. É essa fé que precisamos guardar. E olha o que Paulo vai dizer aqui, falando da sua partida, que estava perto dele morrer, porque o homem só sai desse mundo para a eternidade com a morte física ou com o arrebatamento. Enquanto não vem o arrebatamento, aqueles que vão partir deste mundo com a morte física, em Cristo, vão para o lugar de descanso eterno, aguardar o dia da ressurreição do corpo. E Paulo foi advertido desse momento que ia chegar na vida dele. Paulo pensava que ia participar do arrebatamento. Mas o arrebatamento não chegou o tempo ainda de se cumprir. Mas esse é o objetivo da nossa fé. É a importância da nossa fé. É se manter firme, constante e abundante na fé. Para que, quando chegar a hora da nossa morte, do corpo, a saída deste mundo, não percamos a promessa. Estejamos guardados no lugar de descanso até o dia da ressurreição do corpo, para alcançar a promessa. E é o que Paulo vai dizer aqui. Paulo vai dizer: já estou findando os meus dias de existência neste mundo. Estou prestes a partir. Mas tem uma coisa: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, escuta o que Paulo vai dizer no versículo 8. É aqui que eu chamo a atenção de vocês, irmãos em Cristo Jesus. É aqui que eu convido vocês para entender o que a palavra nos revela. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 8. Estou lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto estiverem aguardando a vinda do Senhor, perseverando na fé, todos quanto estiverem amando a vinda do Senhor, aguardando a vinda do Senhor, perseverando, combatendo o bom combate, se mantendo prudente, firme, para que, quando chegar esse momento, ele esteja pronto para ir ao encontro do Senhor. Paulo vai dizer: desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo ainda não recebeu essa coroa. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nenhum apóstolo, nenhum cristão que morreu recebeu essa coroa. Todos eles estão guardados num lugar de descanso. Seus espíritos, que é o ser real, está aguardando no lugar intermediário até o dia da ressurreição, porque só vão receber a coroa quando se cumprir o tempo de Cristo vir, para que todos os que estão mortos, ressuscitando, recebendo o corpo glorificado,
e os que estiverem vivos neste momento, receber a transformação do corpo, para que neste momento, nesta ocasião, todos nós, mortos, os que ressuscitaram, e os vivos que foram transformados, ir ao encontro do Senhor para receber essa coroa que é a vida em abundância, a vida eterna, a promessa que Cristo nos fez, pela qual nós temos que combater e perseverar até o fim para receber esta promessa. Paulo vai dizer: me está guardada para que eu receba naquele dia, junto com todos aqueles que estão aqui ainda, perseverando, aguardando, amando, vivendo, combatendo o bom combate da fé, esperando o dia da vinda do Senhor. É nesse dia, tanto os vivos como os mortos vão estar recebendo esta grande promessa que Deus nos faz em Cristo Jesus, a promessa da vida eterna. Paulo vai dizer: os que morreram em Cristo ainda não foram para serem glorificados e viver com o Senhor eternamente. Estão guardados num lugar de descanso, como está revelado em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Os que morrem no Senhor estão em um lugar de descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo. O corpo que eles habitaram aqui na terra vai ser ressuscitado, glorificado, num estado espiritual, para vivermos no mundo espiritual, na eternidade que Deus já tem preparado. E os que estiverem vivos nessa ocasião da vinda de Jesus vão ser transformados. Vai ser a redenção do corpo, para que possamos assim ir ao encontro do Senhor, porque a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Nós não vamos viver a eternidade com Deus nesse corpo corrupto, temporal, mortal. Paulo, na revelação que Deus deu a ele, para nos trazer essa esperança, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que no abrir e fechar de olhos, isso que é corruptível vai se transformar no incorruptível. Isso que é mortal vai se transformar no imortal. Porque Cristo vai transformar o nosso corpo. A grande transformação para um corpo glorificado, para viver eternamente com o Senhor lá nos céus, vai se dar quando Jesus vir. Por isso que Paulo vai dizer: a coroa da justiça me está guardada, não só para mim, mas para todos aqueles quanto estão amando, esperando, aguardando a vinda do Senhor. Todos nós vamos receber. Meus amados irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito importante. O que nós precisamos buscar de Deus é isso. É o ensino, é a instrução, é aquilo que a palavra nos revela. É isso que nós precisamos buscar de Deus, irmãos, para a edificação da nossa fé, para o fortalecimento da nossa fé, para nos manter na alegria da salvação, com o combustível da fé, que é a palavra, a instrução, a doutrina, o ensino. Por isso que muitos estão perdidos, corrompidos, desviados da sã doutrina, porque não estão sendo instruídos a viver uma vida dentro da instrução da doutrina de Cristo. Estão sendo instruídos por doutrinas de demônios, pregadas por homens enganadores que estão a serviço do reino das trevas, não do reino da luz. Irmãos, seria bom se os irmãos tivessem a liberdade de congregarem sem a interferência do sistema. Seria bom se os irmãos tivessem a liberdade de congregar, se reunir um com o outro, sem ser no lugar privado, na autoridade e no domínio do homem. Seria bom se os irmãos tivessem a liberdade de estar vivendo em Cristo e para Cristo, não subjugado na autoridade dos líderes. Porque os cristãos, no período apostólico, eles não congregavam dentro desse princípio que hoje o povo congrega, dizendo que é para buscar e adorar a Deus. Os cristãos se congregavam, não era
determinando o lugar, era determinando o objetivo da congregação. O foco não era o lugar aonde congregar, o foco era o motivo pelo qual se congregava, em qualquer lugar. Não era definido, especificado o lugar. Como hoje, o povo está escravizado dentro desse princípio e dessa regra. Você, para congregar, para adorar a Deus, para buscar a Deus, servir a Deus, tem que ser dentro do ambiente que o homem criou. Nas leis e na autoridade, na soberania dos homens. Seria bom se você tivesse a liberdade de Cristo para poder congregar aonde estivesse a palavra sendo ministrada para você, independente de quem fosse. Mas o importante é a palavra. Numa praça, na casa de uma garagem de um irmão, aonde tivesse uma pessoa compromissada com o evangelho. Para a gente congregar. A Bíblia nos ensina a congregar. A Bíblia não define o lugar que devemos congregar. A Bíblia não estabelece, não determina o local que você tem que congregar. O que a palavra de Deus nos ensina é que não devemos deixar de congregar, de se reunir para estimular um ao outro na fé, para exortar um ao outro na fé, para comungar a fé, para que venhamos estar ali compartilhando da esperança, da alegria e da promessa em Cristo. Não é congregar na formalidade, dentro do ambiente privado, seleto, exclusivo, onde centralizam tudo, onde o povo está preso, não tem liberdade de pensar, de questionar, de usar o senso crítico. Seria bom se nós congregássemos entre nós sobre a autoridade de Cristo, não do homem. Para a gente poder se reunir, vamos dar um exemplo aqui. 10 irmãos, vamos se reunir aqui numa praça, um lugar público, cada um com a palavra. Entre nós vai ter alguém que tenha vocação para trazer ensino, instrução. E ali a gente agradecer a Deus por esse irmão que tenha vocação. Não que ele queira ser o soberano entre nós. Não que ele venha querer exercer de autoridade porque ele é ungido e nós não. Porque ele tem a unção e nós não. Todos nós somos ungidos e temos a unção que não é derramada por homem, com óleo, com nenhum elementos. É pelo Espírito Santo. A unção que hoje está na igreja é a unção que está em todos os membros que formam a igreja, que é o Espírito Santo. Não tem o mais ungido, o menos ungido. Não tem mais o cheio de poder e o menos poder. Não tem o maior nem o menor. Entre nós, igreja de Cristo, todos nós somos membros. E temos que congregar na direção da cabeça, que é Cristo, pela palavra dele. Como seria bom, irmão, se a gente pudesse congregar livremente, sem a interferência do homem, sem a interferência do sistema, sem o intermédio do homem como autoridade para a gente submeter. Seria bom se a gente se congregasse na liberdade de Cristo, e cada um ali com a palavra, buscando entender, e o Espírito Santo entre nós, nos ensinando, porque a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que nos ensina todas as coisas. E a gente tendo a liberdade de questionar, de perguntar, eu pergunto a você, dentro dessas congregações, instituições, na autoridade e direção do homem, vocês têm liberdade de questionar, de usar o senso crítico, de contestar? Vocês têm liberdade? Não. Dentro dessas congregações, vocês estão subjugados a ouvir e a crer no que eles pregam e estabelecem para vocês dentro desses ambientes. Vocês precisam se libertar disso. Vamos congregar, irmãos, na liberdade de Cristo. Saia dessa prisão, deixe de ser negócio, deixe de estar alienado, escravizado dentro do sistema. Seja liberto. Vamos congregar numa praça, vamos congregar numa garagem de um irmão, na sala, na casa dos irmãos, como era feito pela igreja primitiva. A igreja, no período apostólico, não congregava dentro de ambiente subjugado a uma hierarquia religiosa, como hoje o povo vive. Você não vai ver isso nas Escrituras, examinando. Os apóstolos
nunca colocaram esse princípio de congregar, estabelecendo um lugar, estabelecendo a autoridade espiritual do homem, estabelecendo o povo estar submisso ali, a cumprir e obedecer tudo que é dito pelos líderes, a quem se julgam como autoridade de Deus. Os apóstolos nunca pregaram dentro desse princípio. A congregação era livre. Todos estavam ali subjugados à palavra. Todos estavam ali na autoridade e no senhorio de Cristo. E quem estivesse pregando, tinha que estar ali, os demais irmãos, vigiando. Se ele pregava pela palavra, se não pregasse pela palavra, tinha que ser corrigido e repreendido, questionado. Hoje, você tem liberdade de questionar o teu líder religioso dentro da instituição dele que tu estás, como discípulo e propriedade dele? Ele te permite questionar? Ele te permite usar o senso crítico? Ele dá liberdade para vocês tirar dúvidas? Não. Dentro desses ambientes, a regra é ouvir e dar glória. Ouvir e crer. Ouvir e se submeter. Você não pode questionar, irmão. O próprio Jesus, nas reuniões que ele, nas congregações que ele tinha com os seus discípulos, ele era questionado. Ele estava pronto a responder. Ele estava pronto a tirar dúvida. Jesus não congregava em igreja, em templo. Jesus congregava com os seus discípulos nos campos, nas aldeias, nos lugares públicos. Porque o importante não é o ambiente. Ele não definiu um lugar para você estar ali mistificando o lugar, centralizado no lugar, retido no ambiente. Jesus não estabeleceu isso. Então, como seria bom se os irmãos tomassem uma atitude e fossem libertos dessa prisão chamada igreja, religião, onde eles são subjugados a buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, congregar, tudo feito dentro dessas instituições, subjugados à liderança que é a autoridade espiritual de Deus. Assim eles são ensinados. A palavra não ensina isso. A palavra nos manda congregar, não estabelece um ambiente, nem dentro de um princípio de autoridade eclesiástica, subjugada ao domínio e à autoridade do homem, não. A palavra nos ensina a congregar, não deixando vossas congregações, vossas reuniões, aonde vocês se reúnem, se congregam para buscar a motivação da vida com Deus pela palavra, para estimular um ao outro, para exortar um ao outro, para comungar a fé, compartilhar a alegria da esperança. Não é congregar numa formalidade, numa regra, num método, num princípio estabelecido pelo homem, dentro do ambiente que o homem criou e estabeleceu ali, centralizando tudo para ser feito ali como se fosse para Deus. Isso não existe, irmãos. Então, Deus está despertando o seu povo. Deus está despertando o seu povo para que busque o conhecimento da verdade, para que sejam libertos da mentira em que estão escravizados, servindo ao homem, sendo negócio dos homens, impedidos da fé, da alegria, da comunhão. A comunhão dos santos não é estabelecida dentro de um ambiente. A comunhão dos santos é vinculada pelo Espírito Santo. É gerada em nós pela fé. A comunhão dos santos é na fé, é na esperança, é em Cristo. Quem está em Cristo, eu estou em comunhão com todos os membros que formam a igreja de Deus, corpo de Cristo. Eu tenho comunhão com a igreja de Cristo. Eu não tenho comunhão e nem sou membro e nem vivo devotando minha vida à igreja de homens. Eu sou membro da igreja de Deus, corpo de Cristo. Eu não sou membro de uma denominação igreja do homem, para estar vivendo, escravizando minha vida lá, como se fosse a Deus. Seria bom, irmãos, para a gente aprender isso aqui, sem a interferência do sistema, sem a interferência dos líderes, sem a interferência da regra denominacional. Nós precisamos, irmãos, viver o Evangelho
ser instruído pelo Evangelho. Mas o Evangelho puro de Jesus para nós. Não esse Evangelho falsificado, contaminado dentro do sistema religioso, na interferência dos homens, que manipulam, falsificam e deturpam a verdade do Evangelho, tirando você do caminho da fé e da esperança em Deus. É isso que se precisa trabalhar no entendimento. É verdade que a multidão vai ignorar e não vão dar ouvido à verdade. Vão permanecer nas trevas, na sua vida devota e consagrada ao sistema religioso. Mas aquele que ouvir e crer, esses vão ser libertos. Esses vão ser esclarecidos e vão renunciar e vão voltar para a vida com Deus. Que não é pelo caminho que eles estão vivendo, sendo instruídos e seguindo. É pelo Evangelho. E nós precisamos trabalhar a verdade de Deus para comunicar a esperança do Evangelho ao mundo. Nós precisamos trabalhar a instrução para corrigir, instruir, orientar os irmãos que estão perdidos da fé. Estão com o entendimento cego, não contemplando a luz do Evangelho de Cristo. Nós precisamos trabalhar o ministério da palavra para a edificação dos santos, para que estejam edificados com a sua vida, não dentro de ambientes religiosos, mas em Cristo e a palavra de Cristo em nós, para que a gente esteja afirmado nele, a rocha, o alicerce para a nossa vida com Deus. Então, meus amados irmãos, você hoje não tem liberdade de congregar com 3, 4 irmãos em um lugar para receber a instrução da palavra. Porque você é ensinado que você só pode ser instruído pelo líder na tua igreja. Você não pode compartilhar a fé com um grupo de irmãos que não esteja alienados, subjugados na tua denominação. A tua fé que tu vive compartilhando e a comunhão que tu vive não é em Cristo, é nas igrejas, pelos princípios e valores de igreja. Se alguém não for dessa igreja, não guardar os princípios dessa igreja que tu estás, tu não tem comunhão com esse. Essa comunhão é uma comunhão dividida. Cada um tem a sua comunhão com os seus, de sua denominação. Mas nós que somos cristãos, discípulos de Cristo, que estamos na luz, que é Jesus, aonde devemos estar, devemos ter comunhão uns com os outros, não principiada dentro de uma igreja, mas principiada na palavra, em Cristo. É o que a palavra diz. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todos nós somos justificados, somos purificados, somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus, e todos nós andemos na fé, na doutrina, na esperança e no senhorio de Cristo, pois todos nós vivemos em comunhão por meio de uma só fé, batizado por um só batismo, guiado por um só Espírito, subjugado à autoridade de uma só cabeça, da igreja que é Cristo. Todos vivendo a esperança e a promessa da vida eterna com Deus. É nesse sentido que temos que viver a comunhão. Você é cristão. Você está em Cristo. Você espera em Cristo. Você aguarda a promessa de Cristo. Você combate o bom combate da fé de Cristo. Você vive guardando a doutrina de Cristo. Eu tenho comunhão com você, porque eu também estou dentro dessa direção. Porque o Espírito de Deus não guia ninguém em caminhos paralelos. O Espírito Santo de Deus é quem traz em nós essa comunhão. E não é a partir de igreja.
é a partir de Cristo que Ele nos enxerta nesse corpo. Por onde nós fazemos parte do reino de Deus. Por onde nós temos a vida inserida no corpo de Cristo. É com o batismo. Não é da igreja A, da igreja B, da igreja C. Não é pelo pastor A, pelo pastor B, pelo pastor C. O batismo que nós temos que receber para tornar-se uma nova criatura, membro do corpo de Cristo e receber a remissão do pecado, não é o batismo feito pelos homens, dentro das instituições, no cerimonial de água. É o batismo com o Espírito Santo. E quem batiza é Jesus. Esse batismo que nos leva a ser inserido no corpo de Cristo, quem batiza é Jesus. E todos nós somos batizados pelo mesmo Espírito. Esse batismo que Jesus, ele nos batiza com o Espírito Santo. Dentro das denominações, o povo vive o batismo dos homens, tornando-se membros da igreja dos homens, sendo inserido a viver a escravidão no reino dos homens. O batismo de Cristo é com o Espírito Santo, para colocar você inserido no reino de Deus, para levar você a ser remido dos seus pecados, para ter a libertação e ter a vida em comunhão com Deus. Esse batismo, só quem batiza é Jesus. O batismo com o Espírito Santo. E todos nós que estamos em Cristo, estamos guiados por Ele. Ele é quem guia a igreja. A igreja de Cristo. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, que Jesus disse que guiaria a igreja dele. Jesus, ele disse que o Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. É o Espírito Santo que guarda a igreja de Cristo. É o Espírito Santo que guia a igreja de Cristo. É o Espírito Santo que trabalha a verdade na igreja de Cristo. Não é pastor, nem papa, nem padre. Nenhum líder religioso. E nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E esse Espírito não nos guia na doutrina de igreja A, B ou C. Na doutrina do teólogo Beltrano, Ciclano ou Fulano. O Espírito Santo nos guia, como disse Jesus, em toda a verdade. A verdade é Cristo, a doutrina dele. É nessa doutrina que o Espírito Santo nos guia. Não é na doutrina de Calvino, não é de Armínio, não é na doutrina do teólogo A, B ou C. É na doutrina de Cristo. Essa é a doutrina, a sã doutrina, a doutrina da salvação, que Paulo vai advertir Timóteo, dizendo a ele que se ele não tivesse na doutrina, ele não pode se salvar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Prioriza a tua vida para se manter na salvação, andando, dirigido, instruído, conduzido pela doutrina de Cristo. Escuta uma coisa, meu irmão. Tu tem que ser prudente. Jesus vai dizer: cautelai-vos com os falsos profetas. Eles não vêm em nome do diabo. Eles vêm em nome de Deus, como se fossem ovelhas, mas são lobos interiormente. Porque o interior deles, quem governa é Satanás, não é Deus. Por isso que eles são lobos, não ovelha. Ovelha é quem está governado por Cristo. Lobos é quem está governado por Satanás. Os falsos profetas se denominam homens de Deus, ministro de Deus, mas na verdade o que eles são é ministro de Satanás, transfigurados como ministros obreiros de Cristo. Mas, irmão Wellington, como nós podemos identificar um falso profeta? O próprio Jesus ensinou isso. Sabe por que você não sabe? Porque você não aprende de Cristo. Porque você não busca o conhecimento de Cristo. Porque a tua vida com Deus não está instruída na doutrina de Cristo. É por isso que tu não sabe. Tu vive dentro desses movimentos de poder de Deus que te leva a se embriagar no emocionalismo. Tu vive embriagado dentro desses movimentos. Tu tem que buscar a lucidez, a sobriedade, o conhecimento com inteligência na palavra.
Sabe como é que a gente identifica um falso profeta? O próprio Jesus disse isso. É só você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 7, e ler do versículo 15 ao 16. Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, transfigurado como ovelha, mas na verdade são lobos. Deixa eu ler aqui para você. Mateus capítulo 7. Vamos ler. Minha Bíblia está caindo as páginas. Está velhinha porque eu gosto dela. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos, e Jesus ainda acrescenta, lobos devoradores. Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Então, aqui está a receita. Para a gente conhecer o falso profeta. Pelos frutos. Agora eu quero aqui te orientar, fazer uma observação. Os frutos aqui não é a vida aparente, exterior. Não é a vida de usos e costumes. Ah, não, ele está de paletó. Ele está de Bíblia debaixo do braço. Ele fala de Jesus. É de Deus. É de Deus. Porque ele é crente. Ele se veste como crente. É de Deus. Não é esse fruto que Jesus nos manda observar para conhecer o falso profeta. Ah, não, ele fala bonito, ele prega bem, ele está cheio da autoridade de Deus, ele pula, ele fala língua estranha, ele faz o reteté, ele tem visão, ele tem revelação. Esse é o homem de Deus. Não é esses frutos que você vai identificar o falso profeta. Porque se você for identificar o homem que é de Deus pelas vestes, pela aparência, você vai ser levado ao erro, ao engano. Os frutos que Jesus diz que nós vamos conhecer os falsos profetas é o conteúdo da mensagem dele. É a direção que ele leva a você nos ensinamentos que eles pregam dizendo que é de Deus. Esses são os frutos que vamos conhecer quem é de Deus e quem não é. Quem é o verdadeiro profeta que está na verdade e quem é o falso profeta que prega a mentira. Quer ver? Abre a tua Bíblia na segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo. Para a gente confirmar o que eu estou aqui ministrando para você conhecer o falso profeta pelos frutos. E os frutos não é a formagem de vestes religiosa, não é a formalidade de usos e costumes, não é a vida na aparência, é o conteúdo do que ele está levando para você. Se não for o que Cristo ensinou, esse é um falso profeta. E o apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Esse é o falso profeta. Esse é o falso profeta que não se mantém fiel à doutrina de Cristo. Ele prega a verdade, ele fala de Jesus, ele diz que o caminho da salvação é só por Cristo, mas ele mistura, ele contamina, ele falsifica a palavra, manipulando, tirando o texto do contexto, aplicando o seu pretexto, colocando as pessoas em outra direção, desviando as pessoas de Cristo. Esse é o falso profeta. O falso profeta não é aqueles que estão dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus não salva. O falso profeta é aqueles que estão pregando a verdade, mas encobertamente estão infiltrando heresia de perdição para levar você a negar o Senhor Jesus Cristo. Foi o que Pedro falou aos irmãos. Dá uma lidinha lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, Pedro vai dizer: surgirão entre vós falsos mestres que introduzirão
heresia de perdição no meio de vocês e levarão vocês a negar o Senhor. Esses são os falsos profetas que Jesus nos advertiu, que estão aí ministrando doutrinas que tiram o povo da submissão, da dedicação, da vida de lealdade, da vida de fidelidade. Estão negando o sacrifício de Cristo, estão negando a obra do Calvário, porque estão sendo ensinados a crer em Jesus, mas ser colocado um adicional para que você seja de Deus, para que você seja salvo, para que você tenha a bênção de Deus. Jesus não é suficiente. Você tem que crer em Jesus, mas se não tiver o batismo não é salvo. Se não guardar o sábado não é salvo. Se não tiver numa igreja dando dízimo não é salvo. Se não tiver com a vida centralizada, escravizada, servindo numa igreja não é de Deus. Se não tomar ceia e não viver os rituais das atividades religiosas não é de Deus. Eles acrescentam, eles manipulam, eles tiram a exclusividade do sacrifício de Cristo, aplicando outros meios, regras, normas, preceitos, valores para o povo viver como se fosse ordenança e meios para Deus. Falsos profetas deturpam a verdade do Evangelho. Ensinam doutrina que Jesus não ensinou. Faz o povo viver escravizado em sacrifício religioso, em penitências, em obrigações que Cristo não ensinou. Leva o povo a centralizar sua vida com Deus em ambientes, em lugares, em rituais, em cerimoniais que Jesus não ensinou. Falsos profetas aprisionam o povo dentro de uma autoridade, de um domínio, julgando-se soberano de Deus, autoridade de Deus, para o povo se submeter a eles, que Jesus não ensinou. Falsos profetas. Você tem que ser prudente, irmão. Você tem que ter cuidado com a tua vida de fé em Deus. A vida de fé em Deus, para o homem verdadeiramente estar nele, não é esta vida de fé que o mundo vive por meio das suas religiões. A vida de fé em Deus, ela é pela palavra, que leva você a renunciar todos os preceitos e valores que você vive essa vida de fé por meio da religião. Para você viver a verdadeira fé em Deus, você tem que abrir mão, considerar como esterco, como perda, tudo isso que você vive como valor e princípio de Deus, que você entende e foi ensinado pelos falsos profetas, que é a tua vida consagrada a Deus por meio da religião. Para você viver a verdadeira fé em Deus, você tem que primeiro conhecer a verdade, depois de conhecer essa verdade, se converter à verdade e passar a viver pela verdade, que vai convidar você a negar, renunciar tudo que você viveu como verdade, porque a mentira tem que ser renunciada para você viver a verdade. Você não pode viver a mentira junto com a verdade. Ou a verdade, ou continua na mentira. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode andar numa direção com Deus por dois caminhos. Ninguém pode ter acesso a Deus por duas portas. Só há uma verdade, só há um caminho, só há uma porta para o homem viver a vida com Deus. E esse caminho, essa porta e essa verdade é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não nenhuma igreja. Os falsos profetas desviam vocês de Cristo e aprisiona, centralizando vocês nas igrejas deles. Os falsos profetas colocam vocês com uma vida de devoção e consagração, não a Cristo, mas aos trabalhos e obrigações das igrejas deles. Os falsos profetas desviam vocês da fidelidade, da submissão à autoridade e o domínio de Cristo, para vocês estar com a fidelidade a eles, no domínio e na autoridade deles, dentro das igrejas deles. Os falsos profetas tiram vocês do sacrifício de Cristo, único e exclusivo, por onde vocês vão alcançar a graça de Deus, e faz vocês buscar a graça de Deus dentro de culto, de campanha, de pacto, de voto, de lugar, de ambiente, fazendo vocês negar a Jesus, renunciar à obra redentora para abençoar a vida do homem, que é Cristo, fazendo vocês buscar bênção, vitória, libertação,
a ação de Deus na vida de vocês, não em Cristo, pela fé, mas nos ambientes religiosos, pelas práticas e os sacrifícios religiosos, dentro de ritual, de cerimonial, de trabalho religioso, que vocês são ensinados de que Deus vai operar por eles. Tira vocês da direção de Cristo. Vocês estão desviados de Cristo, com a mente cauterizada, pensando que estão servindo a Cristo. Os falsos profetas, eles tiram vocês da liberdade que Cristo chama para o homem viver liberto, escraviza vocês dentro de um ambiente cheio de regra, de normas, de fardos de servidão, de metas, de regras, de atividades, de trabalhos, como se fosse para receber a aprovação de Deus. Os falsos profetas privam vocês da verdade do Evangelho, onde vocês estão com entendimento entenebrecido pela mentira do diabo, pregada para vocês como verdade de Deus pelos falsos profetas, que parecem de Deus, mas não são de Deus. Falam de Deus, diz que são de Deus, usam a palavra de Deus, chamam o povo para viver uma vida de fé e adoração a Deus, mas tudo isso trabalhado pelo espírito do engano e da mentira, porque eles usam tudo isso para manipular e encobertamente introduzir a mentira, cauterizando a tua mente, cegando o teu entendimento e levando você a viver alienado, escravizado na mentira que eles pregam como verdade de Deus. Então, para a gente conhecer o falso profeta, nós temos que analisar o conteúdo da pregação, do ensino, da instrução que ele dá. Para onde ele está conduzindo você? Qual é o centro da tua vida com Deus que ele está te orientando? Aonde ele está levando você para encontrar a graça de Deus? Os falsos profetas centralizam tudo, sabe aonde? Não é em Cristo, é nas igrejas. Os falsos profetas, eles estão a trabalho do reino das trevas, pregando o evangelho anátema, levando vocês a ser instruídos por doutrinas de demônios, vivendo vocês como negócio deles, levados por ventos de doutrinas, movimentos que dizem que é Deus, é o poder, é a bênção, é a profecia, é milagre. Vocês estão dentro desses ventos de doutrina, desses movimentos pagãos, sendo formados e praticando, vivendo heresia de perdição. É isso que os falsos profetas levam. Centraliza tudo na autoridade não de Cristo, é dele. Porque para você servir a Cristo, tem que estar subjugado por ele. Tem que ter o intermédio dele. Tem que estar sob a autoridade dele. Os falsos profetas se colocam como canal da bênção de Deus para a tua vida. Os falsos profetas se colocam como autoridade espiritual de Deus para a tua vida. Os falsos profetas se colocam como guia de Deus para a tua vida. Os falsos profetas colocam vocês como propriedade deles, onde eles dominam e exercem com autoridade, subjugando a vida de vocês, escravizada na lealdade e na obediência a eles. Os falsos profetas desviam vocês de Cristo. Se vocês usarem inteligência, porque vocês estão privados de usar, se vocês raciocinarem, porque vocês estão privados de raciocinar, porque vocês estão com a mente cauterizada, alienados dentro do reino dos falsos profetas, mas se vocês der ouvido à verdade e usar a inteligência e raciocinar, vocês vão ver tudo que vocês estão sendo ensinados por esses falsos profetas, que se denominam homens de Deus, dentro dos ambientes que eles criaram, onde centraliza você preso, escravizado lá, como se fosse de Deus. Se vocês for prudente e buscar aprender de Cristo, direto de Cristo, não por meio deles, aprenda de Cristo, direto de Cristo e dos apóstolos. Aquilo que está aqui ensinado por Cristo, que foi ensinado pelos apóstolos. Se vocês examinar tudo que Jesus ensinou e aquilo que Jesus mandou os apóstolos ensinarem, não tem nada a ver
com que vocês estão sendo instruídos e aprendendo, sendo ensinado por esses homens dentro das igrejas. Tudo contrário ao que Jesus ensinou. E é simples de você ver isso. É só você examinar as Escrituras, aprender de Cristo, ser guiado não pelos falsos profetas dentro da igreja, ou qualquer outro canto. Porque não é só dentro da igreja, é na internet, é nas portas. Mas o ambiente preferido dos falsos profetas é os centros religiosos chamados igreja. Porque é ali que ele mantém o negócio dele. É ali que ele estabelece o trono deles. É ali que eles têm o governo dele. É ali que eles manipulam, governam e subjugam vocês na autoridade deles. É dentro das igrejas. Esse é o ambiente preferido dos falsos profetas, onde eles colocaram os tronos dentro das sinagogas chamadas e casa de Deus, igreja de Deus. São sinagogas de Satanás. Ambientes onde opera não é Deus, é o diabo. Porque se esses ambientes, chamados de igreja, tivesse o Espírito Santo operando, o povo não estava caindo, se embolando, gritando, berrando, perdendo o equilíbrio, a razão, a noção, se embriagando na emoção, vivendo mentira em nome de verdade, buscando Deus privado dentro de um ambiente, vivendo misticismo, paganismo, sendo doutrinado com ensinos heréticos, sendo instruído por doutrinas de demônios, recebendo instrução, direção, que não leva eles a Cristo. Se o Espírito Santo de Deus tivesse dentro desses ambientes religiosos, chamado igreja, o povo estava sendo formado discípulo de Cristo, não ativista religioso de igreja, não legalista de vida religiosa de igreja. Se o Espírito Santo de Deus tivesse operando dentro desses ambientes, o povo estava tudo conhecendo a verdade do Evangelho. Mas o que o povo menos conhece hoje, dentro dessas igrejas que se chama evangélica, é o Evangelho. Pode conversar com 99% dos discípulos da religião evangélica. Eles não sabem definir o Evangelho para vocês. Peça para ele definir o que é o Evangelho. Eles não sabem definir, porque eles não sabem o que é o Evangelho. Eles estão cegos do entendimento do Evangelho. Dentro desses ambientes chamados igreja, que é sinagoga de Satanás, o diabo que está prevalecendo lá, cirandando com a mentira dele, na mente do povo, cegando o povo do conhecimento da verdade do Evangelho. Falsos profetas, você precisa ser prudente na tua fé, combater o bom combate da fé, está vivendo na direção da fé, guiado pela luz de Deus, para que tu não venha a ser reprovado da fé e nem apostatar da fé, seguindo a mentira, as doutrinas de demônios pregadas por esses falsos profetas. Aonde vocês julgam, não é pela palavra, vocês julgam pela aparência. Para vocês, quem é de Deus é quem se veste, na formalidade religiosa de vocês. Para vocês, homem de Deus é aquele que está lá no púlpito, de paletó, de gravata, falando bonito, dizendo que é cheio da unção, que é ungido. Aí vocês dizem, é homem de Deus, é homem de Deus. É aí que vocês se enganam. É aí que vocês se perdem de Cristo. É aí que o diabo ciranda e leva vocês ao engano. Aprendam de Cristo, conheçam a verdade, para ter discernimento. Quando você vê alguém pregando algo que diz que é de Deus, para você ter o conhecimento, se é um profeta que prega a verdade de Deus, ou se é um falso profeta que manipula a verdade e ministrando a mentira do diabo, usando a palavra de Deus. Cuidado! O mundo está cheio
Mas a palavra de Deus está indo até você para iluminar o seu entendimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, meus amados irmãos? Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, membros do corpo de Cristo, agora e para sempre. Amém? Combata o bom combate da fé, seja prudente, cuide de ti e da doutrina. Persevere até o fim, guardando a palavra de Deus e não negando o nome dele, sendo fiel até a morte, para alcançar a coroa da vida que está preparada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus.